a palestra do engenheiro Flávio Fernandes Novaes, gerente de engenharia eletromecânica de expansão, geração e de fontes de energia alternativas da CEMIG, que fará uma palestra sobre a energia eólica. Pela CEMIG, é um prazer a gente estar falando aqui com vocês sobre energia eólica, né? Assim como na palestra anterior do colega da Eletrobras, a CEMIG tem uma tradição, né, em hidráulica. Nossa matriz é praticamente toda renovável e nosso planejamento estratégico, a gente de algum tempo para cá determinou que nós vamos continuar avançando em energias renováveis e eólica. Primeiro, essas fotos aqui fazem parte da apresentação, mostram uma pequena atuação já da CEMIG. Nós temos aqui embaixo uma nossa usina eólica do Ceará. Nós adquirimos há cerca de 3 anos participação de 49% em 3 usinas eólicas no Ceará, são projetos do Proinfa. Essa é Parajuru, são 100 megawatts instalados, foi o nosso primeiro grande movimento na atuação no setor de energia eólica. E Morro do Camelinho, que tem é uma referência no Brasil, foi a primeira usina experimental integrada ao sistema elétrico, construída pela CEMIG. Então nós, mineiros, né, temos que ter a satisfação de ter já em 94, quase 20 anos atrás, já pensado nisso e começado a estudar a energia eólica. Instalamos em Minas Gerais a primeira usina que foi integrada ao sistema elétrico, né? A usina que tem um caráter experimental e cumpriu o seu papel. Bom, então uma breve história dos ventos. A humanidade já usa a energia dos ventos né, há séculos, e a gente pode dizer que lá, já no século XIV, na Europa, as máquinas europeias já possuíam um conteúdo tecnológico e tinha um papel fundamental na produção de energia naquela ocasião, para moagem, para serrarias, para papelaria. Ou seja, o típico moinho, né, que a gente está aqui com uma foto, moinho que a gente faz lembrar a Holanda, que realmente foi o país que desenvolveu as primeiras tecnologias de uso da energia do vento para a aplicação, vamos dizer, industrial. Então, já lá no século XIV, antigo já a aplicação, assim como as hidrelétricas, da energia eólica com o intuito de movimento, né, de produzir recursos para a indústria. No século XIX, então, os Estados Unidos, após a abolição da escravatura lá, né, com falta de recursos, experimentando falta de recursos, desenvolveu também tecnologia para o uso da força dos ventos para a produção também de indústrias de moagem, produção de água, principalmente um avanço para o meio oeste, e estima-se que foram produzidos mais de 6 milhões de chamados cataventos. Então nós começamos aqui os passos do uso da energia do vento, e nós avançamos então já para o século XX. Em 1930, os Estados Unidos já iniciavam a aplicação da energia do vento não apenas para propulsão mecânica ou para moagem, mas também para produção elétrica. Nesse aspecto avançou também extremamente, a demanda era avançar cada vez mais para o oeste e produziu pequenos aerogeradores para o meio rural. Em 55, então, surge na Alemanha, na Europa, o primeiro aerogerador com aspectos semelhantes ao que nós temos hoje. Turbinas com uso de materiais compostos nas pás, controle de pás para melhorar o rendimento das máquinas. Então a Alemanha, não é por outro motivo que ela lidera, junto com os outros países, a tecnologia de aerogeradores atualmente. Então no século XX, já na década de 50, a Alemanha desenvolveu essa tecnologia. O Brasil, com a crise do petróleo, também buscou investir conhecimento e soluções para a produção de soluções de aerogeradores. E pouco falado isso, mas lá na década de 70 nós desenvolvemos, junto com a Alemanha, um projeto chamado Débora, e aí produziu uma máquina de 100 kW, que é a foto que está dessa máquina, chamada Débora, Deutsche Brasileira. Um desenvolvimento do CTA com o Departamento de Tecnologia Aeroespacial da Alemanha. O Brasil buscava, então, já resolver os seus problemas com a energia eólica. Na década de 80, depois a gente verá aqui nos gráficos da evolução, foi com o desenvolvimento
buscando economicidade, produção industrial em larga escala, marco regulatório, na Europa principalmente, que a energia eólica para fins de produção de eletricidade começou a se alavancar. Então podemos ter aí a década de 80 como uma referência, e a gente observa isso claramente nos gráficos que a gente verá aqui, foi quando o mundo começou então a experimentar uma evolução brusca, né, e até hoje está dessa forma, na produção de energia elétrica através da força dos ventos. Em 90, então nos anos 90, no Brasil, houve a instalação da primeira turbina eólica da América Latina. Nós tivemos a instalação da primeira usina hidrelétrica da América Latina, que foi Marmelo, e temos também a primeira usina, Marmelo em Minas Gerais, e a primeira usina eólica da América Latina foi instalada no Brasil em Fernando de Noronha em 92. Em 94, houve aqui em Minas Gerais a instalação da usina experimental do Morro do Camelim. Por que ela é importante? Porque ela foi a primeira a produzir energia e entregar energia ao sistema elétrico. Foi interligada à redistribuição da CEMIG e tinha um caráter experimental, né, para que trouxesse para a nossa companhia e para a engenharia brasileira uma capacidade de desenvolver conhecimentos para que a gente pudesse alavancar esse tipo de tecnologia. Outro marco que eu destaquei, existem outros, né? Em 99 houve a primeira usina eólica chamada Produtor Independente, lá no Ceará, a usina de Itaíba, que começou a produzir energia comercialmente também, mas ela tem um caráter de produtor independente. Bom, então feito esse breve histórico, a gente vê aqui a evolução da energia eólica, algo impressionante. Em qualquer tecnologia, em qualquer mercado, se a gente observar esse tipo de evolução, a gente então vê que é algo pujante, né? Nós estamos vendo que em 81, essa é a potência instalada no mundo. Em 81, o mundo praticamente na matriz elétrica não tinha energia eólica, né? A gente vê então, por causa daquela situação na Europa desenvolvendo soluções para que fosse propiciada a evolução, de 80 até 2008, a evolução foi exponencial. E a gente vê que em 2008, aproximadamente já em 2008, houve a gente vai ver que para frente uma outra mudança de direção. Impressionante dizer também que em 2008, apenas 3 anos atrás, os Estados Unidos lideravam a capacidade instalada no mundo, né? Cerca de 25 gigawatts, seguidos aí da Alemanha. A Alemanha e os Estados Unidos foram os precursores do uso da geração eólica na produção de energia elétrica. E a Espanha, que é grande parte da matriz elétrica da Espanha é através de geradores eólicos, né? E a China e a Índia estavam lá bem atrás, né? Não só estavam lá em 5º, 6º lugar, mas em potência instalada, elas estavam inferiores, bastante inferiores. E o Brasil, nessa época, apenas 300 kW, 300 megawatts. Homero Brasil, diretor de parques da área sul da Prefeitura de Belo Horizonte. Engenheiro Flávio, eu entrei nessa palestra sua com uma série de dúvidas. E ao longo elas foram sendo dirimidas, principalmente na parte final. Então, o que nós podemos dizer é o seguinte: a energia eólica estará sempre a reboque das outras energias, principalmente da hidráulica e da térmica. Ou seja, nós temos que ter uma matriz maior de hidráulica e térmica, porque a eólica não é constante? A ideia é que ela seja complementar. Assim como hoje nós temos um sistema hidrotérmico, nós temos as hidráulicas e temos o dimensionamento das térmicas, porque é a nossa maneira, a maneira que a engenharia brasileira desenvolveu desde a década de 60 para garantir o fornecimento de energia. Vamos desenvolver nossas hidráulicas e vamos deixar térmicas também numa capacidade pensada e planejada para que nos casos de eventuais secas, que são planejadas, né, são estudadas, a gente tem as térmicas para produzir energia. E a gente tem usado as térmicas, como eu disse aqui, nos últimos 5 anos, não aparece para a população, mas nós temos despachado muita térmica tendo hidráulica. Nossa base é hidráulica, nós temos despachado muitas térmicas. O que a gente entende é que a eólica chegou para nos dar uma folga nisso, ou seja, energia, seja qual for a fonte, a gente tem que usar da melhor maneira, né? Porque o ser humano precisa, a humanidade precisa de energia para todos os seus movimentos. A eólica é a opção que nós temos, né? É a alternativa que a gente tem sem trocadilho, que chama-se de energia alternativa. É a alternativa que a gente tem para, casado com o nosso parque hidrotérmico,
reduzir as nossas emissões de CO2 através das térmicas, eventualmente não precisar de ligar as térmicas quando o nosso regime hidrológico estiver numa fase não positiva, né? Estamos passando em regime de seca para preservar os nossos reservatórios, ao invés de estar despachando as térmicas, a gente tendo um parque eólico robusto, planejado, né? Estruturado e operado de forma integrada, a gente ter essa energia. Então, ele é totalmente complementar. O fato é que, no futuro, quando a gente estiver aí nos níveis da Alemanha, da Espanha, da China, nos Estados Unidos, com alguns 30, 40 gigawatts de eólica instalados, bem dimensionados, planejado, com planejamento, a gente entende que nós teremos uma opção inteligente de operar junto, então ela não está a reboque, ela está complementando. Assim como a hidráulica não é capaz de garantir o nosso sustento hoje. Se nós tivéssemos só hidráulicas, nós estaríamos passando aperto, né? Porque o regime dos rios ele tem um conhecimento histórico, mas certamente, né, em determinados períodos os rios, a natureza, passam que o fluxo, o caudal dos rios diminua. A gente usa no setor elétrico, o Renato pode falar também, o que chama de período crítico. A gente dimensiona essas usinas hidrelétricas todas para um período crítico. A gente conheceu no passado, a gente mediu isso na década de 50, início da década de 50, a gente tinha pouco onde produziu os rios, né? Nós registramos essas medidas de fluxo de água nos rios pequeno. Então a gente menor, é o pior período que já nós temos conhecimento. Então o que a gente faz? A gente dimensiona todas as nossas hidrelétricas hoje, todas, é regra do setor, dada pela Eletrobras, pelo Ministério, regra, dimensionar as hidrelétricas, você dimensiona para que ela seja capaz de produzir aquela energia, se repetir o período crítico, lá na década de 50. Se repetir o período crítico da década de 50, nós não temos usinas hidrelétricas suficientes para alavancar e manter as nossas indústrias operando. Então, por isso a gente tem térmica. A gente trabalha com a risco, né? Hoje tem a curva de reversão a risco para controlar o reservatório, a gente dimensiona isso com 5, 6% de risco de acontecer isso. Então a eólica vai nos ajudar nisso, vai nos alimentar. Então ela não estaria a reboque, ela estaria complementando o nosso sistema hidrotécnico. Bom dia, eu sou o Bruno, estudante da PUC. Vou fazer uma pergunta para o engenheiro Renato. Eu achei muito interessante aquele slide que mostrava a primeira, segunda e terceira geração das hidrelétricas. E eu fiquei me questionando se aquela terceira geração, do ponto de vista que terá que ter um grande desenvolvimento tecnológico para se chegar àquilo, e também um desenvolvimento ambiental, porque ela visa um remanejamento das florestas para conservar, né? E eu gostaria de saber se isso não vai gerar um aumento do custo, do preço da energia gerado por essas usinas, plataformas. Na medida que você busca isolar, vamos dizer assim, o empreendimento, você ganha em outras coisas. Tá? Então, vamos voltar ao exemplo de Belo Monte, que foi citado aqui ontem, eu acho que foi bem explorado. Os custos de mitigação de riscos de Belo Monte são altíssimos. E isso é uma tendência agora, porque a consciência, a questão ambiental, não só ambiental, mas a questão social, daqueles que são atingidos e tal, isso hoje é relevante, é muito diferente de quando nós fizemos, sei lá, Itaipu, que você afogou lá uma cascata e ficou. Então, eu acho que é uma compensação. Você vai ter custos mais altos num aspecto e mais baixos no outro. Então, eu tenho para mim a impressão que não terá esse impacto. E a tendência, a gente está vendo a indústria, o resultado do leilão, não é só na eólica, na hidráulica, os custos estão despencando. Há um desenvolvimento tecnológico, um enxugamento de custos. Então, a tendência de custos cada vez mais baixa. Não acredito que a usina plataforma vai levar os custos. Ela vai contribuir mais para a redução dos custos de energia elétrica.